cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa. Episódio do Voz 1, 2, 3, gurias, pode falar. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Hoje vamos falar sobre a visita de uma aldeia guarani ao nosso colégio. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa. Então, pessoal, gurias, como é que tu tá, Emily? Tudo bom? Sim. E tu, Isadora, como é que tá? Tô ótima, senhor. E tu, Evelyn? Muito bem. Tá, legal. Olha só, gente, o que aconteceu na terça-feira no nosso colégio? Recebemos uma visita de uma aldeia guarani. Que pessoas... Qual era a idade, assim, mais ou menos, das pessoas que vocês viam, assim, que vieram nos visitar? Adultos, crianças? Adultos e crianças. Adultos e crianças, tá? E que tipo de atividade a gente... Que tipo de atividade eles fizeram conosco? Arco e flecha, cabo de guerra, Peteca, Pintar os rostos. venda de artesanato, fazer Pulseira. venda de artesanatos. Ah, é. apresentações. O que vocês acharam do artesanato que eles venderam ali? Vocês Bem tiveram legal, uma- só que não... Muito legal, bem interessante foi as peças. Que tipo de coisa que tinha lá pra vender que vocês viram? Pulseiras, Pulseira, colar, como é que brinco. Tinha um negócio de flauta que tá só assim, ó. tinha arco e flecha. E das atividades que eles trouxeram, de qual vocês participaram? Arco e flecha. Arco e flecha. E pula corda. Cabo de guerra e pula corda. Ah, dependendo da turma, né? Cada turma fez atividades Mas dava pra escolher. diferentes. Hã? Dava Dá pra escolher. Sim, dá pra escolher. E que período foi de vocês, Evelyn? Foi da tua turma? Primeiro. E o teu... No segundo. Era pra ser no primeiro, mas o professor não nos levou, daí foi no segundo. Foi no segundo período? Tá. E o que vocês podem dizer que vocês aprenderam, assim, com essa visita dessa aldeia? Eles ficaram falando que lá, quando o mais velho fala, todo mundo tem que ficar quieto e tal. Sobre respeito, né? Como assim quando o mais velho fala, os outros têm que Ó, ficar? Mas, tipo, senhor- tu tá lá, daí tu é o cacique lá, tá falando, ninguém pode ficar igual nós, assim, ai, que não sei o que, igual na sala de aula e tal, você tem que ficar quieto e ouvir. Porque depois tem... depois eles perguntam e tem que saber escutar, do começo ao fim. Fala, Emily. O que tá falando, querida? Eles não falaram com a gente. Ah, a conversa não foi depois com todas as turmas, né? Foi só com algumas. Tá. E das brincadeiras, assim, que tu achou das brincadeiras que vocês tiveram? Tipo, teve alguma daquelas brincadeiras que tu não sabia fazer, que tu aprendeu, Emily? Aqueles jogos, assim, que eles trouxeram pra nós. Ah, não, eu não consegui jogar. Eu mirei, mas caiu porque eu tava me tremendo. Mas jogar o quê? O arco e flecha. Eu queria fazer com flecha, mas eu sabia que eu ia errar, então eu nem fui. Achou difícil? Era. Não, é que era meio pesado assim. Quando eu Ele fazia jogava assim. bem assim, bum, Era assim, acabou. pesado. E daí Atravessou eu todo o errei. arco e flecha quando ele entrou. Sim, ficou cheio de Não, mas o que Foi era da pesado? O que era pesado? o ar. Ó, eu puxei assim, só que era muito pesado assim na hora de Não puxar. conseguia puxar. O elástico? É. Tá, tu não conseguiu puxar. E a flecha, o que aconteceu? Não, eu consegui, mas daí, tipo, eu comecei assim a me tremer, né? Aham. Daí quando veio eu soltei assim, daí caiu no chão. E tu jogou a flecha, ou Isadora? Sim, só que daí quando eu tava fazendo assim, Fazendo assim, a não, porque as flecha, pessoas não veem, explica. Não tá fazendo o quê? quando eu tava puxando a flecha, assim, né? Aham. Aí quando eu atirei, daí caiu, por causa que eu acho que eu não botei força. Ah, tá. E tu jogou a flecha, Evelyn? Tá, e outra, e a peteca? Vocês jogaram? Quem fez a peteca? Eu não não, joguei. mas eu joguei. Tá, a peteca que eles trouxeram é diferente da peteca que tu compra no coisa, Eles né? fizeram. Eles fizeram. Tá, e como é que tu... Tá, e aí que vocês aprenderam de diferente de jogar peteca ou não? E aí que eles jogam em vários. Tipo, vem um monte de pessoa, eles ficam, não pode deixar cair no chão. E tem que ficar como? De que forma as pessoas ficam? Numa o quê? No circo. O quê? Na roda, né? No circo. Aham. E a mão, como é que a mão tem que ficar? Não fala? Palma da aberta. mão. A palma, a da mão aberta, levantada pra cima, pra quando tem a bola, tu dá um tapa nela. A bola ou a peteca? A peteca! A peteca, né, gente? A peteca. E as crianças, vocês falaram com as crianças? Sim. Lembra das crianças? Fala das crianças como é que foi, Evelyn.
Foi legal, cuidei dela. Não cuidei, né? Fiquei com elas. Como é que era o que? Qual era o nome das meninas? Era Ludmilla e Evelyn. Como é que tu soube dessa ideia, que o nome delas era esse? Que elas falaram? Perguntou? Sim, né? Ah, boa. E vocês, E a- gurias, falaram com as crianças? A Não, Evelyn senhor. é tua xará. Ah, Evelyn, a charada da Evelyn. Quem quer dizer xará, o Emily? Quando tem uma pessoa com o mesmo nome que o seu. Sabia que essa palavra xará é uma palavra de origem tupi-guarani também? Por isso que falou. Aham. Sabia disso? Não, pensei que era brasileira. Não, ela é brasileira porque a gente fala no país que a gente mora, que é o É, né? Brasil. Brasil, mas Então eu pensei que era normal. a origem Pensei dela. que era é- do xará. Ah, tem várias palavras, né? Não. Mas tem várias palavras, né? Em português que a origem ela tem. Que a origem Fala uma ela é delas. tupi-guarani, pipoca, Pipoca, é. pipoca, aham, Pipoca. piá, Mandioca. sim, mandioca. Isso! Mandioca. Chimarrão. É, isso, todas essas palavras têm origem tupi-guarani, né? Que era justamente Pipoca. uma combinação, né, de idiomas indígenas, Bom. né? Ô, gurias, vocês têm alguma coisa a mais que gostariam de falar sobre ontem? Emily, Eu Isadora? não, pelo menos, eu acho. Fale uma vez. Fala. Fala. Ah, pode falar. Pode falar qualquer coisa. Aí eu vou falar então. Fala, Ok, Emily. então. Porque, ó, eu achei muito caro o preço das pulseiras. Mas eles precisam fazer um plano de Não, mas por que eu iria trazer dinheiro pro colégio? E eu não sabia que eles iam vender. Ah, tá, tu não sabia. Não. Mas boa, a Evelyn falou uma coisa importante. Por que que tava caro assim as coisas, né? Porque eles usam dinheiro pra comprar alimento, roupa pro filho dele e tal. É o trabalho delas e deles. É um trabalho, né? É, Então eles vão querer cobrar um preço, né? caro. Pra poder ter O sustento. isso. Exatamente. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no... Qual é o seu nome? Cláudia. O que você achou da visita dos povos guaranis ontem? Eu achei muito bacana eles trazerem um pouco. Eu acho que assim, nós fomos presenteados, né? Eles terem vindo até a escola e nos mostrar um pouquinho da cultura deles e a gente poder vivenciar isso. E essa relação, assim, né, de uma cultura, nem a relação, mas a gente conhecer um pouco, né, um pouco mais sobre uma cultura tão diferente da nossa. E também desmistificar um pouco, né, essa ideia que a gente tem dos povos originários hoje, né, dos indígenas hoje, né, que eles usam celular, eles estão inseridos na nossa cultura, eles não vivem isolados, mas que o que se percebe, né, é que eles têm, ontem, né, observando eles ali nas apresentações, principalmente na apresentação do coral, o orgulho que eles têm da cultura deles. Né? Eles apresentando, cantando, eu achei muito, muito legal, muito bacana mesmo, e desse orgulho que eles têm, né, de estar aqui, de mostrar para nós como eles vivem, um pouco, né, pessoal, um pouco, aquilo ali é um recorte da cultura do povo, né, do povo guarani. Acho que nós tivemos foi um sucesso a atração de ontem e com certeza a gente vai tentar novamente, né, o ano que vem trazê-los para fazer outras apresentações, de repente outras oficinas. Muito obrigada. Qual é seu nome? Oi, eu sou a professora Lauren, professora de espanhol aqui na escola. O que você achou da visita de ontem? Dos povos guaranis. Eu adorei, eu achei que teve bastante diversidade, tinha bastante coisa para fazer. Achei que eles eram bem acessíveis. Achei os artesanatos muito legais, muito bonitos, mas a parte que eu mais gostei foi a lá da quadra, que tinha as atividades, o tiro ao alvo, a cabo de guerra, e a peteca, que foi a parte que eu mais gostei, que meus alunos também mais gostaram. Muito obrigada. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no... Nesse segundo momento, eu tô aqui com o Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Tudo.
E com a Rafaela, tudo legal, Rafaela? Sim. E aí, como a gente já se referiu, a gente recebeu na terça-feira passada a visita de uma aldeia, né, de uma etnia indígena. Qual é o nome dessa aldeia, gente? A Nhengatu. E qual era a etnia ou povo, né, dessa aldeia que veio nos visitar aqui na escola? Mbiá Guarani. Exatamente. E, gente, lembra a cidade em que fica essa aldeia? Em Viamão. Então essa aldeia fica ali na cidade de Viamão. Eles vieram de ônibus, né? A gente trouxe de ônibus o pessoal até aqui. E o que vocês assim acharam como um todo da visita deles e das atividades que eles ofereceram? Primeiro, quais foram as atividades que vocês perceberam assim que eles fizeram? Artesanato. Cabo de guerra. Sim. Tiro ao alvo. Eu não lembro das outras hoje. Aquela que tu pega e joga assim pra cima, como é que chama? Peteca. Peteca. E teve uma roda que a gente conversou com um homem. O nome dele, lembra o nome dele? Sim, era Adriano. Adriano. Inclusive, depois, no final, a gente vai colocar uma entrevista, né, com o Adriano, assim. E dessa conversa com o Adriano, o que vocês acharam mais para se destacar, assim? Mais importante para se destacar? Que ele falou que os indígenas não ficam para trás. Que os anos vai passando e eles não precisam ficar para trás. E isso significa o que, assim, em termos de não ficar para trás, significa em termos, por exemplo, das tecnologias, assim. O que significaria que ele tinha dito? Que os indígenas também podem ter o quê? Celular, um computador. E, Gustavo, o que tu achou mais destacável, assim, né? Destacaria da conversa com o Adriano? Ele falou bastante sobre como eles se tratam lá na aldeia deles e que eles têm costume de quando eles vão tomar café ou coisa assim, eles passam um café, geralmente assim, pra todo mundo tomar. Eles fazem um café pra todo mundo, não só pra uma pessoa tomar café sozinha. Eles passam pra todo mundo tomar café junto. E também eles disseram que todos eles escutam os mais velhos porque eles têm mais conhecimento. Isso, por exemplo, do café, de todo mundo tomar junto, a gente chamaria de uma vida, que tipo de vida? Em uma o quê? Comunidade? Não, uma vida comunitária, né? Ele falou sobre essa existência dessa vida comunitária entre essa população. E qual foi o outro ponto que tu trouxe mesmo? Os mais velhos, né? O que vocês pensam sobre isso? Dado, por exemplo, tudo que a gente vem trabalhando sobre os termos sobre as questões de oralidade em sala de aula e em outros projetos com vocês. Primeiro, eu falei em oralidade. O que quer dizer essa palavra? Está relacionada ao quê? A fala. A fala, né? E como é que vocês pensam isso, assim? Que os mais velhos vão trazer essa oralidade. Vão falar sobre o que, será? Vão falar sobre o que eles já viveram, porque por ser mais velho eles têm mais experiência com certas coisas e têm mais conhecimentos de que outras pessoas que antes eram mais velhas que eles já contaram pra eles um dia. E aí, quais foram as atividades que vocês participaram assim nessa visita dessa aldeia Nhengatu? Foi o tiro ao alvo e a roda de conversa. E tu também? Sim. Acertaram? Eu não consegui ir, porque a fila tá muito grande e os gritos estavam me empurrando. E tu, Gustavo, conseguiu? Eu fui uma vez e ela tava do meu lado, aí quando eu acabei de jogar, eu acertei, só que eu acertei na parte rosa, que era maior, mas pelo menos eu acertei. Uhum. Aí eu entreguei o arco e flecha na mão dela e ela desistiu. Ah, tá. Mas depois se arrependeu, mas aí não deu mais. Tu achou difícil de puxar o arco? A parte elástica aquela. No jeito que ele colocou na minha mão tava um pouquinho difícil, porque eu sou destro, e ele colocou a flecha no lado esquerdo. Aí ficou difícil, aí... Tá. Sim, aí a flecha foi pro lado esquerdo em vez dela ir reto. Uhum. Eu pedi pra ele ajeitar, só que ele não entendeu, ele só levantou mais
e disse pra mim jogar. Ah, o ideal era tu puxar a flecha com a mão direita e segurar o arco com a esquerda, né? Sim, com a mão que tem mais força, puxar. Entendi. Sim. E o que vocês podem dizer que vocês aprenderam com essa visita? Ou o que vocês perceberam que vocês estavam aprendendo na escola, na teoria, e vocês viram na prática? Que a gente tinha visto que os povos indígenas fazem animais esculpidos e eles trouxeram bastante coisas aqui e botaram à venda, e deu pra ver que eles fazem bem bonito os artesanatos deles também. E a gente tinha visto que os povos indígenas têm celular, coisa do tipo, e eu vi eles ali, eles tinham iPhone, tinha um monte de coisa. Lembra a gente falou em outros momentos, né? O indígena pode usar o celular e vai continuar sendo indígena, pode usar o computador, pode ir pra faculdade, pode jogar futebol, né? Tudo isso, e não vai negar essa identidade indígena deles. A gente conversou sobre isso várias vezes, né? Mostrou pra vocês vários vídeos, mostrou, enfim, várias situações que colocam essa continuidade, né, da identidade indígena. Até porque é isso. Quando o português chegou aqui, ele não tinha celular, não tinha computador, não tinha faculdade. Hoje em dia tem tudo isso. E por que o indígena pode? É uma questão até meio preconceituosa essa daí, né? Uma questão preconceituosa. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente, sobre esse assunto? Sobre que vocês gostaram? Eu gostei da apresentação deles porque a gente já tinha visto alguns vídeos sobre algumas danças, alguns cantos indígenas, e quando eu vi eu pensei que ia ser diferente, mas é igualzinho no vídeo, tipo, a voz de todas as mulheres indígenas cantando ficam em harmonia e fica um som muito bonito de ouvir. É verdade. E tu, Rafa, o que tu gostou? Uma coisa que tu gostou? Eu gostei dos artesanatos deles também. Os que eles estavam vendendo? Além dos animais que mais tinha, tu lembra? Colares, pulseiras, tinha flautas, o arco, e tinha flecha também. Mentira, tinha só o arco. Eles vendiam também com flecha, né? Sim. Cada rima que nós faz salva nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no... Boa tarde, meu nome é Poliana e eu vim entrevistar o Adriano. E qual é seu nome em Guarani? Verachunu. Tá bom. Como é a criação de uma criança indígena? A criação de uma criança indígena, cada família educa ele. Funciona da seguinte forma. Desde o primeiro momento que ele consegue andar e falar, ele já é ensinado a sobreviver. Ensinando ele a fazer as armadilhas que a gente usava antigamente para pegar e sobreviver. Então, uma forma dele ser responsável e levar comida para a família. O que você acha sobre o que estão fazendo com o meio ambiente? Eu acho muito complicado, porque deveríamos cuidar, não destruir, manter a natureza em pé. Então, como eu falei, a gente tenta preservar o máximo possível da natureza que temos hoje. Nossa aldeia Tecoá, ela tem uma mata fechada um pouco ainda e a gente está cuidando dela. Então, eu acho que a gente deveríamos cuidar mais da natureza. Quais costumes você acha essencial? Tipo assim, no dia a dia, sabe, o costume mais que vocês têm assim na tua aldeia, assim? O canto da nossa cultura mesmo e as atividades que a gente pratica. O nosso canto, a nossa dança e manter a linguagem. O idioma guarani, no caso? O idioma guarani, que é a nossa língua mãe. Qual a diferença entre a aldeia de vocês e a Bom Jesus? É o bairro que nós estamos no aqui. Caso aqui é o bairro, o nome Bom Jesus. Bem diferente. Sobre a questão da
da natureza quando eu comentei, é porque dentro da natureza a gente tem tudo que precisamos. Por exemplo, o ar, ela é natural dentro da aldeia. E chegando na cidade você já sente a diferença do ar, do ar da natureza e da cidade. O cheiro dela incomoda muito, mas a gente é obrigado, não é obrigado, mas que é necessário para a gente estar falando da cultura e da sobrevivência, como é que a gente vive, né? Como é que é a realidade dos povos do Rio Grande do Sul. Como você vê os portugueses? Processo de colonização, de invasão da terra, né? Eu vejo que eles deveriam ter não chegado. Porque chegando já destruindo a natureza e matando os povos originários que estavam protegendo, né, a floresta. Então isso é uma forma que a gente tem de resistir até hoje. Estamos lutando contra eles até hoje, sobre a questão da demarcação das terras que eles tiraram e se puseram como dono da terra, mas que não é dono de terra nenhum. Quem eram dono, eles mataram, mas que não mataram todo mundo. A gente está aqui vivo e está protegendo a natureza, a floresta. Você acha que os brancos são preconceituosos com vocês ainda? Posso falar que sim, mas não todos. Tem alguns que falam uma coisa porque não conhecem a cultura indígena, que conhecem o indígena como só um. Então, acho que quando é preconceituoso porque não conhece a cultura de nenhuma cultura. Vamos dizer assim, que os preconceitos só falam porque eles se sentem melhor que eles, melhor que os outros, na verdade. Então não é isso, é uma forma de minorizar a pessoa que ela tem a cultura, ou falar que ela já não tem, que ela já é do passado, mas que a cultura ela é viva. Então, preconceituoso não tem nada. Eu acho isso. Muito obrigada. Adriano, antes de encerrar, a gente tem um podcast. Quer mandar uma mensagem para nossos ouvintes? Eu queria mandar para os povos que não conhecem a cultura brasileira, que é dos povos originários, que pesquisam e conheçam mais a cultura brasileira, que é dos povos originários. Temos várias culturas diferentes, vários povos que mantêm a sua cultura, que nem os quilombolas. Quando vocês pesquisarem, vocês vão ver que ela é uma cultura diferenciada, mas que é uma cultura de riqueza, que nem os povos indígenas, é a mesma cultura que eles têm, mas com a língua diferente. Então, pesquisa mais sobre os povos originários, conhecer a realidade de cada povo, de qual etnia que é, e sejam felizes. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. A gente agradece. Muito obrigado. Cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá